Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos inclinar nossa cabeça, fechar os olhos, nos recolher num tempo de silêncio e de oração pessoal. E no íntimo do coração, cada um reze, pedindo que o Espírito Santo te ajude a compreender essa palavra, com tudo o que ela revela para nós hoje. Interiormente rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nós paramos aquela sequência da leitura do Evangelho de João, a polêmica sobre o pão, que domingo que vem a gente volta, e tomamos esses textos que ajudam a gente a contemplar o plano de Deus na vida de uma pessoa, Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora. A Bíblia não fala como é que terminou a vida de Maria, porque os evangelhos não foram escritos para contar a história dos apóstolos e nem de Nossa Senhora e São José. Os evangelhos foram escritos para contar Jesus. Os personagens que aparecem em vista e em função de Jesus. Mas os cristãos, desde o primeiro século, criaram uma forma de fazer uma homenagem a Nossa Senhora lá no Oriente. Para o nosso ouvido não soa muito bem não, mas lá no Oriente essa festa de hoje é chamada Festa da Dormição de Maria, porque na fé não se acredita. Tem 3 personagens do Antigo Testamento que não morreram, foram para o céu sem morrer, elevados.
como a Bíblia não fala nada de Nossa Senhora, desde o começo do cristianismo, os cristãos passaram a acreditar, se o Evangelho não fala nada, Nossa Senhora não morreu, ela foi elevada, em corpo e alma. A gente pode chamar essa festa de hoje também de a festa da Páscoa de Nossa Senhora, da chegada dela no céu, da vida nova dela no céu. Terminada a sua missão aqui, terminada a sua obra aqui, ela foi tomada por Deus, como vemos na primeira leitura. Vamos lá? Número 6. Para as crianças, esse texto é muito bom, porque tem uma visão muito interessante, uma forma muito interessante da gente explicar o mal para as crianças. Por que existe o mal? O que é o mal? O que são as forças do mal? Então vocês pais, se preparem bem aí nesse texto, para que vocês depois podem até levar esse folheto para casa e retomar com as crianças esse texto. Do livro do Apocalipse, de São João. Esse livro é um dos últimos livros da Bíblia. É o último da Bíblia, mas é também um dos últimos livros da Bíblia que foi escrito. O livro do Apocalipse é um grande poema de esperança. Nós aqui no Brasil, isso é um fenômeno aqui da América Latina, na verdade. Fomos muito assombrados pelos evangélicos das décadas de 50, 60 e 70 que chegaram aqui, falando que o mundo ia acabar, e fazendo um uso errado do livro do Apocalipse, uma interpretação completamente manipulada do livro do Apocalipse, uma interpretação arbitrária, e usou muito o livro do Apocalipse para passar muito medo nas pessoas, porque tem muita gente que tenta apresentar um discurso religioso de ameaça para prender o espectador, o escutador. Como a gente vai ver agora, sobre Maria e sobre o mal. Vamos ver? Abriu-se o templo de Deus que está no céu. Leia comigo toda a igreja. E apareceu no templo a arca da aliança. O que é isso? Quando Davi terminou de construir o templo de Jerusalém, o rito mais solene da inauguração do templo foi quando o povo entrou em procissão, carregando um caixote de madeira no ombro, por vários homens, um caixote de madeira de cedro puro, todo revestido em ouro, e com duas esculturas de anjos assim na tampa do caixote, de tal forma que você, se eu tentar, vocês já devem ter visto essa imagem, duas esculturas de anjo assim, uma de frente para a outra. Para você abrir o caixote, você pegava o anjo assim e levantava a tampa do caixote para cá, e lá de dentro você tirava as duas tábuas, não é tábua, né? Duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. É isso que se chama a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Esse símbolo do caixote, um andor solene, todo ornado em ouro, isso no ano 1000 a.C., quando Davi inaugurou o templo de Jerusalém. Marcou muito a história do povo do Antigo Testamento, porque é o símbolo da presença da palavra de Deus orientando a vida do povo, que lá no deserto com Moisés, recebeu essa palavra, que guiou o povo até chegar na terra prometida, e até construir o templo, e inaugurar o templo, e colocar lá no centro do templo, aquele caixote com os 10 mandamentos. Agora, se um caixote com 2 pedras, escrito 10 mandamentos é importante, se nós temos reverência, carinho e delicadeza pela Bíblia, se nós abraçamos nossa Bíblia, beijamos nossa Bíblia, cuidamos da nossa Bíblia e não desmanzelamos dela, não é?
quando rezamos, escutamos a palavra, é muito comum eu ver gente assim, abraçado com a Bíblia, com a palavra. Se a gente tem esse zelo com o livro onde tem a palavra de Deus, olha a cena que vem agora no texto. Capítulo 12, versículo 1. Leia. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então o livro do Apocalipse fala da Arca da Aliança, e depois fala de uma mulher que é senhora de tudo. Essa mulher, daqui um pouco a gente vai ver, vai ficar mais claro, é Maria. É o oposto da velha mulher. Maria é a nova Eva. Mas ela não é... Quando nós falamos de Nossa Senhora, toda a obra de Deus que aconteceu na vida de Maria faz a gente contemplar não só uma pessoa, mas faz a gente ver em Nossa Senhora a humanidade inteira recebendo a ação de Deus. Porque Maria era uma mulher, um ser humano igual a nós, mas que escutou Deus e se propôs a fazer o plano de Deus em sua vida. Ela é diferente de Eva. Eva com Adão são símbolos do homem e da mulher que são escravos das coisas criadas. Tudo que Deus criou manda neles. Está andando no jardim, uma cobrinha começa a conversar, ela dá ouvido, o que a cobra fala, ela faz. Chega no pé de uma árvore, tem um fruto palatável, ela come sem saber se faz mal ou não faz mal. O negócio é ter prazer e fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eva com Adão são símbolos da pessoa escrava das coisas desse mundo, escrava dos apetites, dos desejos, dos fuxicos. Se Eva é aquela que deu ouvido, deixou o que Deus falou para ela e para Adão, e deu ouvido para uma serpentezinha que conduziu Eva a desobedecer o plano de Deus e arrancar um fruto da árvore da vida e comer, Maria é o oposto. Maria não é escrava das coisas criadas. No mundo cheio de superstições, no mundo babilônico, persa, assírio, grego, romano, os elementos da natureza são chamados de deuses. O deus Sol é o astro-rei. A lua é a deusa da fertilidade. As estrelas são astros que governam e regem, como no horóscopo, cada um. Eram as superstições, as compreensões equivocadas. Maria não acredita que esses trens sejam deuses. Ela pega o sol e faz o que dele? Ô, igrejinha acordada. Ê, povinho animado. Vamos de novo no capítulo 12, versículo 1. Acorda lá. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida, ela pegou o sol e fez o que dele? Um vestido. Isso. Continua. Tendo a lua, ela pegou a lua cheia, a deusa da fertilidade, partiu e fez um par de sandálias. Entendeu? Continua. E sobre a cabeça uma coroa. Os astros, as divindades que mandavam nas pessoas, ela falava que nada, isso aqui é enfeite das coisas que Deus criou. Pode fazer um diadema, pôr na cabeça que não dá azar para ninguém não. Não manda em ninguém não. É a mulher, é o homem, é a mulher emancipado diante das crendices, das superstições, que não se deixa ser manipulado por essas formas estúpidas de entender a fé, as crendices. Minha gente, está voltando, como nós estamos entrando num período de barbárie, como aquela dessa semana dos 18 mortos em 3 horas em São Paulo, como nós estamos regredindo no atraso, paramos de evoluir, nós estamos recuperando também as crendices e superstições antigas, porque nós estamos regredindo.
É impressionante como tem gente hoje falando das superstições, do poder da inveja, do feitiço, do mal olhado, passei numa esquina e tem algum mal lá. Como tem gente besta hoje voltando a acreditar nisso, como se nunca tivesse conhecido o Evangelho. Porque na fé e na civilidade nós estamos regredindo. Olha a corrupção do Brasil, não é regredir? Olha a mentira, a manipulação da verdade não é regredir? Mas na fé também estamos regredindo. E quanto mais ignorante, estúpida for a nossa mente sobre as coisas da fé, mais nós somos sujeitos a sermos manipulados pelos outros. Quanto mais burra é a minha fé, mais eu sou vulnerável para ser manipulado e trapaceado pelo discursinho religioso besta. Mulher emancipada, mulher que se põe nesse mundo diante das coisas que Deus criou e não deixa as coisas do mundo mandar nela, mas ela faz uso das coisas. Agora vai aparecer um outro personagem. Apareceu a arca, apareceu Maria, a mulher vestida de sol, e entre a arca e Maria a ideia de Eva com Adão. Agora aparece um outro personagem. Versículo 3, leia. Então apareceu outro sinal no céu. Brada, firma. Um grande dragão, cor de fogo. Continua. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Para lá. Não dá tempo agora de apresentar a vocês essa simbologia. Eu resumo, de forma bem arbitrária, resumo essa simbologia desse dragão. O que significa ele? Se você fizer um estudo mais acurado do livro do Apocalipse, esse dragão cor de fogo, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas, é uma forma. Hoje de manhã me veio uma imagem engraçada na cabeça. Para explicar para o mundo de hoje é difícil demais. Acho que todo mundo viu, pelo menos no intervalo na televisão, aqueles desenhos bobo para danar do Japão, daqueles lutador, com aquelas espadas poderosas, que eles vão virando robô e um vai juntando o outro e vira um robozão. Já viu? E eles vencem o dragão, o mal. É mais ou menos aquela imagem que tem aqui. O dragão, 10 cabeças, representa os imperadores, os grandes comandantes dos exércitos que dominavam e que dominaram Israel. Os chifres e as coroas representam reis, usurpadores, opressores que passaram pela história de Israel. Esse dragão representa a personificação do mal que se une para fazer o mal. Nós estamos há quase 10 anos falando de corrupção no Brasil, com processo de corrupção no Brasil, e não tem nada no mundo que faz o esquema da corrupção desmoronar. Impressionante. Porque o mal, ele é personificado, ele trabalha em rede, um mal com outro mal se alia, se junta, se estabelece e se impõe como sistema sobre nós. Esse dragão representa esse mal. E o que é que esse dragão quer? Versículo 4, leia comigo. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O bicho é rabudo, né? Para ter um rabo desse tamanho.
o cosmo todo, o universo dividido em 3 partes, uma rabada dele derruba a terça parte das estrelas do céu e atira sobre a terra. Então, vamos na simbologia bíblica. A Arca da Aliança, a presença de Deus. Maria, a Senhora, a pessoa emancipada que tem domínio sobre as coisas que Deus criou. Eva, a pessoa que é dominada pelas coisas que Deus criou. E o dragão, que é a força que destrói o que Deus criou. Se fizer uma pergunta para nós assim: com quem é que nós nos identificamos? Com Maria, com Eva ou com o dragão? Provavelmente nós vamos ficar entre Eva e o dragão, não vamos? Porque nós somos escravos das coisas criadas e nós somos destruidores das coisas que Deus criou, não somos? Olha o que estamos fazendo com a natureza, com o meio ambiente, com o cerrado, com a cultura do agrotóxico, dos venenos. No Brasil, se consome uma média de 5 litros de veneno, do mais alto e perigoso tipo de veneno, por ano, por pessoa. Cada um de nós consome 5 litros de veneno do tipo mais perigoso. Por isso que as nossas doenças vão ficando cada vez mais crônicas, não é? A nossa debilidade vai ficando cada vez mais débil. Então, o dragão representa quem destrói as coisas que Deus criou. Eva representa quem é dominado pelas coisas que Deus criou. Agora vem Maria. Vamos lá. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. Que é aquele texto do Evangelho de hoje, o encontro de Maria com Isabel. O canto que Nossa Senhora canta e proclama que o Todo-Poderoso... Olha o cântico de Nossa Senhora. Por que o dragão tem medo de Nossa Senhora? Vamos ao Evangelho. Desce o seu olhar lá embaixo, no versículo 48. Vamos pegar logo o versículo 46, até o final, que é o que Maria canta para Isabel. Então Maria disse, na casa de Isabel: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Todos os anos que eu prego esse evangelho, eu gosto de lembrar: irmãs, irmãos, nós católicos precisamos dominar mais a Bíblia, entender mais a Bíblia, ensinar para um irmão evangélico que existe uma profecia no Evangelho de Lucas, uma profecia que Nossa Senhora diz assim: de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não pode existir um crente que não proclame Nossa Senhora bem-aventurada, porque é uma profecia que está na Bíblia. Você tem que ensinar isso para os crentes. Cuidado com o que se fala de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora para nós não é uma estátua que a gente adora, não. Ela é a mãe do Salvador. Ela proclamou que a partir da hora que ela aceitou ficar grávida e gerar Jesus, todas as gerações iam chamá-la de bem-aventurada. Continua, versículo 48. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. É impressionante que ela diz que o Todo-Poderoso fez grandes coisas em favor dela, e agora ela vai dizer que coisas são essas que o Todo-Poderoso fez para ela, e não foi para ela. Olha que coisa linda.
O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Continua, versículo 51. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Volta ao Apocalipse. Maria profetiza que Deus mostrou, olha para cá, Deus regaçou, mostrou a cana do braço e falou: agora eu vou arrebentar. Só que Deus não entrou nesse mundo para derrubar os poderosos do trono, elevar os humildes, encher de bens os famintos, mandar os ricos de mãos vazias, dispersar os soberbos. Ele não entrou com uma arma. Olha o braço poderoso aqui, frágil. Eu gosto daquela imagem do menino Jesus no presépio com os bracinhos abertos. E esse braço poderoso estendido aqui, mostrando o poder de Deus derramando sangue sobre nós, para vencer em nós as potências do mal que o pecado opera em nós. O mal tem pavor com aquilo que está acontecendo com Nossa Senhora. Por isso, o dragão parou diante da mulher que estava para dar luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. Olha como é que Nossa Senhora reage. Versículo 5. Todo mundo, leia. E ela, igreja, reage. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Qual é o filho? Que filho é que foi levado para junto de Deus e do trono de Deus? Jesus, ressuscitado, que subiu aos céus. Então, o dragão conseguiu vencer Nossa Senhora e tomar o filho dela? Não. Olhe para cá para a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Se tirar Jesus de Nossa Senhora, o que ela vira? Uma mulher qualquer. Não vira? Se tirar Jesus de Nossa Senhora, ela será igual a nós. Por que é que o dragão quer arrancar Jesus de Nossa Senhora? Acho que vocês já assistiram aquele filme O Alto da Compadecida, que é lindo, né? Tem muitas críticas à religião, à igreja católica, à ambição por dinheiro, mas é um filme lindo. E uma das coisas que mais me emociona naquele filme, que eu já vi umas 30 vezes, é exatamente a figura de Nossa Senhora. É lindo ali. Como é que o autor daquele texto, o Suassuna, teve uma inspiração tão do Apocalipse para falar de Nossa Senhora? Maria é aquela, olha para cá, a arca da aliança, recebe a palavra de Deus, e dentro dela não é um caixote que põe uma Bíblia lá dentro e mofa. A palavra de Deus que ela recebe se fez carne no ventre dela. A palavra de Deus se fez o próprio Deus, e Maria oferece o próprio Deus para a humanidade e para o Pai, para realizar a obra da salvação. Ela merece uma salva de palmas, minha gente. Tenha dó. Olha, você já escutou desaforo assim: pega essa estátua que está na sua casa, isso aí é uma bobagem, você não tem poder para nada não. Você pegaria o retrato da sua mãe, do seu pai, de uma pessoa querida sua que está lá na sua casa, na mesa, numa estante ou na parede,
e deixa alguém chegar lá, que bobagem, esse retrato aqui da sua mãe já morreu, virou defunto, acabou, tira isso para lá. Você deixaria fazer isso com o retrato da sua mãe? Imagina com o retrato da mãe do único Senhor e Salvador Jesus. Como é que tem católico besta que aceita um crente entrar na casa dele e dizer, ó, tem uma revelação que atrás dessa imagem tem um poder do mal. Atrás do retrato da sua mãe pode morar capeta lá dentro? Deixa de ser tonto, católico. Pelo amor de Deus. Mas o ano passado eu disse, assustou alguns, vou falar de novo. Para o livro do Apocalipse, e a partir de hoje você não vai falar isso com ódio, nem com rancor, nem com ressentimento. Mas a partir de hoje você vai dar testemunho de Nossa Senhora para os irmãos evangélicos, dizendo assim, olha, cuidado, porque segundo o livro do Apocalipse, quem não gosta de Nossa Senhora é o dragão. Cuidado. Começa a dar catequese de verdade para os evangélicos. Salva eles da ignorância. Fala de Nossa Senhora. Fala do plano do dragão, que quer reduzir Nossa Senhora a uma mulher qualquer. Tira o menino dessa mulher. Que mulher é essa que aceitou fazer o plano de Deus? Arranca esse menino, devora ele e apaga essa mulher da história. Maria, não, ela acompanha o menino os 30 anos, o crescimento dele, a educação, a formação, a vida pública dele, 3 anos, a paixão dele, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a subida para o céu. Maria acompanhou tudo e não deixou o dragão levar. Olha comigo o texto do Apocalipse lá. A mulher, versículo 6a. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Sabe o que significa isso? Porque os evangelhos não falam para onde foi Maria. O livro do Apocalipse é o último livro a ser escrito lá pelo ano 150. Diz, olha, os evangelhos não falam que fim levou Nossa Senhora, porque Deus preparou um lugar para ela, um deserto, ninguém sabe. Dragão nenhum vai achá-la. Dragão nenhum vai pôr a mão nela. A mulher foi levada para o lugar que Deus preparou, ninguém vai pôr a mão nela. Dragão nenhum vai eliminá-la da história. Não é bonito isso? É lindo isso, minha gente. Maria não é qualquer uma, não. Quando Nossa Senhora termina a obra dela, pronto, Jesus ressuscitou, subiu para o céu, era esse o plano de Deus, Maria ser a mãe do Salvador. Deus leva ela para um lugar onde Ele preparou. Aí o menino João, que escreve o livro do Apocalipse, olha o que acontece. Leia. Ouvi, vamos igreja. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando, brada igreja, agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. O dragão não vai apagar Nossa Senhora da vida da igreja. Até porque o último presente que Jesus deu para a igreja antes dele morrer foi dizer para o filho que estava ao pé da cruz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. O último presente que nós ganhamos de Jesus antes dele morrer foi a mãe dele. Então, nós adoramos Nossa Senhora? Não. Para nós Nossa Senhora é uma deusa? Não. Ela é uma mulher, ser humano igual a nós. Mas nela o dragão não pôs a mão. E ela fez a vontade de Deus em tudo. E ela é o modelo perfeito.
para cada um de nós. Se você tem dificuldade de entender como fazer a vontade de Deus na sua vida, fique amigo de Nossa Senhora. Escute o que o Evangelho fala de Nossa Senhora, a forma com que ela viveu a fé. O Apocalipse, esse salmo que tão bonito, né? Escute, colhe o olhar em Nossa Senhora, que você vai aprender como você também viver o plano de Deus em sua vida. Você não vai deixar o dragão arrancar Jesus de você. Tem muito dragão que está tentando tirar Nossa Senhora de você, sabe por quê? Porque se tirar Nossa Senhora, vai tirar Jesus também. Aí o dragão vai passar a mandar em você e passar medo em você, dizendo que você está com capeta, dizendo que se você não der o dízimo, você vai para a desgraça. Sério! Hoje eu vi uma notícia que está mobilizando os Estados Unidos inteiro. Uma mulher de 97 anos, ficou doente 10 meses, não foi na igreja, não pagou o dízimo. Ela chegou de cadeira de roda na igreja, estava lá um edital assinado pelo pastor, expulsando ela porque ela não fez a obra de Deus dando dízimo para a igreja. Vá para o diabo com a igreja dessa. Tenha dó. Aquilo que eu não dou conta de dar para a igreja, Jesus já deu, derramando o sangue dele por nós. Ele não depende do nosso bolso para a obra da salvação acontecer, não. Pegue a segunda leitura. Me interessa muito o final da segunda leitura. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é para reforçar a ideia do papel do dragão. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo. Significa que os que pertenceram a Cristo no começo, como Nossa Senhora, foi para o céu. Entendido? Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda, que somos nós. Leia comigo, versículo 24, toda a igreja, acorda bem aí, leia. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. O fim, a última palavra vai ser dele, de Cristo. Repita comigo, a última palavra não será do dragão, a última palavra é de Cristo. Versículo 25, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Leia de novo esse versículo, volta lá. Porque a gente vira a página e perde a concentração. Pausadamente. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Para lá. Qual é o sinal de que Cristo está reinando na sua vida, na minha vida? Se os inimigos de Cristo estão onde? Debaixo dos pés de Cristo. Não debaixo dos meus pés, mas debaixo dos pés de Cristo. Que inimigos são esses? Tudo que tenta arrancar Cristo de mim, de você, é inimigo de Cristo. E o inimigo mais perigoso tem nome. Para nós cristãos, o inimigo, não se assuste com o que eu vou falar. O inimigo não é o meu próximo, pode ser o maior invejoso e macumbeiro que não é ele o meu inimigo. Para nós cristãos, o nosso inimigo não é o capeta.
Para nós cristãos, o inimigo mais perigoso é o nosso pecado. E pecado tem nome. Nós é que somos sem vergonha. De vez em quando vem uns meio mala e confessa desse jeito com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, eu peço perdão de todos os meus pecados, esquecido ou lembrado. Aí eu falo, isso é a confissão? É. Aí eu digo, pecado tem nome. Põe os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Dê nome para os inimigos de Cristo. Pecado tem nome. Os nomes que o pecado recebe são muitos. Quais são os nomes que o pecado recebe hoje, em nós e através de nós? Egoísmo, corrupção, inveja, preguiça, falta de fé, acreditar que o dragão vai ter a última palavra, deixar qualquer tonto arrancar sua fé verdadeira, fazer você jogar Nossa Senhora com Jesus fora para acreditar nas falsas doutrinas deles. Pecado tem nome. O abandono da fé, o abandono da graça. Pecado tem nome. Pecado se chama infidelidade, traição, desonestidade. Pecado tem nome, preguiça. Pecado tem nome, acreditar que as coisas vão melhorar por causa da sorte e não por causa do esforço. Pecado tem nome. E a gente só vai entrar debaixo da graça de Cristo se a gente deixar Cristo arrancar de nós, de nossas mãos, de nosso coração e de nossa mente, os pecados dos inimigos dele e colocar debaixo dos pés dele. Tem muito pecado e tem muito dragão ameaçando a vida do cristão hoje. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e abra seu coração agora para Jesus e fale para Ele: Jesus, que o Senhor tenha agora a última palavra. O domínio que o dragão, o destruidor da fé, o destruidor das coisas de Deus, Jesus, vence toda a força do mal que tenta operar e agir em minha vida. Jesus, vence as forças dos meus pecados, das minhas fraquezas. Jesus, vence tudo que em mim tem me levado a ficar longe do Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor.
podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, Saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. fiquemos de pé. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Deixa o folheto no banco. Reze comigo, Jesus. Jesus, Sua morte na cruz não foi em vão. Não foi em vão, Seu sangue derramado seu sangue derramado não foi em vão. não foi em vão. Eu te peço, Eu te peço, por seu sangue, por seu sangue, por seu corpo oferecido na cruz, por seu corpo oferecido na cruz, eu te suplico, eu te suplico, põe debaixo dos teus pés põe debaixo dos seus pés todos os inimigos todos os inimigos do Senhor do Senhor que tem dominado a minha vida, que tem dominado a minha minhas vida, fraquezas, as minhas fraquezas, meus pecados, meus pecados, todo o mal todo o mal que eu sinto, que eu sinto, que eu pratico, que eu pratico, todo o bem todo o bem que eu deixo de fazer. que eu deixo de fazer. Jesus, Jesus, não permita não permita que o medo do dragão que o medo do dragão me apavore, me apavore, me desespere. me desespere. São muitos, Jesus. São muitos, Jesus. O Senhor sabe O Senhor sabe quantos dragões quantos dragões ameaçam a fé ameaçam a fé verdadeira no Senhor. verdadeira no Senhor. Como Nossa Senhora, Como Nossa Senhora, eu te peço, eu te peço, ajude-me ajude-me a vencer o dragão a vencer o dragão e a não te abandonar e não a te abandonar, e a não te deixar a não te deixar jamais, Jesus. jamais, Jesus. Estenda as mãos aqui para a imagenzinha de Nossa Senhora e reze comigo. Ó Mãe, Ó Mãe, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora auxiliadora, a Senhora recebeu a Jesus Senhora recebeu Jesus e oferece Jesus para cada um de e nós. oferece Jesus para cada um. A Senhora não de entregou nós. A Jesus Senhora não entregou Jesus para o dragão para o dragão que queria devorá-lo que queria devorar e acabar com a Senhora. e acabar com a Senhora. Ó Mãe, Ó Mãe, guarda minha fé, guarda a minha fé, protege a minha fé, protege a minha fé, que nada nesse que mundo nada nesse mundo abale a minha confiança abale a minha confiança em Jesus, em Jesus, o Filho, o Filho, o fruto bendito do ventre da Senhora. o ventre da Senhora. Ó Mãe, Ó Mãe, guarda a minha fé guarda a minha fé, como minha mãe, como minha mãe, protege a minha fé protege a minha fé em Jesus. em Jesus. Põe a mão no coração. Renove a sua aliança com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Renove, debaixo da proteção de Nossa Senhora, a Mãe que te ama, a nova arca da aliança. Renove a sua fé. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Diga, que bom. Canta, igreja. Que estás presente aqui, reina. Reina, Senhor, neste lugar. Dê um abraço em quem está do seu lado e canta isso. Reina. Senhor, Abraça cantando neste isso. lugar. Abraça cantando. Reina, Senhor. Neste lugar. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, reina, Senhor, Neste lugar. vamos terminar com a salva de palmas bem forte. Reina, Senhor, neste lugar.
para Jesus, para Nossa Senhora